Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lúcia, né? Quem já conhece o meu canal, então já sabe que meu nome é Lúcia, enfim. Eu sempre venho aqui falar sobre o meu lado de praticar atividade física, do lado em busca de uma qualidade de vida melhor. Mas hoje eu vou falar do meu lado cuidadora, né? Como eu já falei para vocês, eu estou dos dois lados. Estou do lado de cuidadora e estou do lado também do envelhecimento, o qual eu busco ter uma qualidade de vida melhor, até mesmo para cuidar dos meus pacientes também e para mim também ficar bem. Esses dias até que acredito que em algumas cidades está mais fresquinho, porque está chovendo, enfim. Mas vamos falar de um tema muito importante com relação ao idoso. Eu vou falar 5 coisas que é muito importante com relação ao cuidado com o idoso. Então, a primeira coisa que eu vou falar é água. Geralmente o idoso, ele não gosta de tomar água. Não é que ele não gosta, vamos esclarecer, né? Porque a gente fala assim, o idoso não gosta de tomar água. Segundo a medicina, com o passar do tempo, ele vai diminuindo esse gatilho, dessa vontade de tomar água, que tem uma parte no cérebro que incentiva ele a tomar água, e como ele está envelhecendo e o corpo todo está envelhecendo, essa parte também ela vai envelhecendo junto com ele. Então, o que faz ele não tomar água? Ele não sente vontade de tomar água. Então, esse gatilho, essa vontade que a gente sente de tomar água, ir lá pegar água, tomar, saborear, o idoso não sente. E é muito difícil a gente conseguir dar água para eles, né? Porque qualquer pouquinho para eles é o suficiente, mas para a gente que está de fora, a gente consegue analisar que é muito pouco diante do que ele precisa, até mesmo para ele não ter um problema de rins, enfim, não ter outros problemas que pode acarretar pela falta exatamente da água. Quando você pergunta para o idoso assim, você quer tomar água? Ele vai falar que não quer, né? Então, o meu lado cuidadora, eu nunca pergunto se o idoso quer tomar água. Eu sempre pego um copo de água e já chego perto dele, aí ele não dá tempo dele falar que não quer, ele toma. E aí eu vou voltando várias vezes, né, para poder dar a ele a água, para ver se consegue tomar pelo menos uma quantidade razoável durante o dia. Ele também vai acabar não querendo tomar água, porque se ele toma água, ele vai ter que ir no banheiro. Se ele vai no banheiro, dependendo da mobilidade dele, vai ser incômodo, né, que é levantar, ir até o banheiro, sentar, depois levantar de novo do banheiro, voltar e sentar na sala. Então, algumas coisas também faz ele ficar resistente a não tomar água, entendeu? E a água é muito importante, né? Eu já cuidei de idosos que não tomam água e às vezes tem que ir para o hospital só para tomar soro, né? Então, não sei você aí, qual é a quantidade de água que você toma, como você toma a sua água, mas é muito importante, porque a água é vida. É muito melhor você tomar essa água em casa do que você ir para o hospital para ter que tomar soro, né? Aí, enfim, aí você vai para o hospital para tomar um soro, para poder hidratar e acaba de repente ficando no hospital por outros motivos que vão aparecendo, outras situações que podem acontecer no hospital. Então, a água é muito importante. Então, como cuidadora, eu sempre procuro oferecer água, oferecer não, dar, né? Tem paciente que eu ofereço que toma de boa, né? Tem pacientes que assim, não tem resistência a muitas coisas, eles aceitam as coisas normal. Tem paciente que já vai até a cozinha, né? A gente vai acompanhando, ele vai lá, pega seu copo de água e toma, mas a maioria dos pacientes, eles são resistentes a tomar água. Então, a água é um ponto assim bem difícil, mas muito importante. Quando vai tomar, então, remédio, aí é mais difícil ainda, porque às vezes ele não quer tomar o remédio, às vezes ele não quer tomar água. Então, eu falo que cuidar de idoso é um ato de paciência, mas tem que ser um ato de amor, né? Porque o idoso, ele é bem resistente mesmo a algumas situações. Não são todos, tá? Mas quase todos eles têm essa resistência, né? Até mesmo porque eles mesmos faziam as coisas dele, né? Ia na cozinha, pegava uma água, ia no banheiro e não dependia de ninguém. Então, quando você chega para cuidar deles, né? Eles têm essa resistência com relação a tomar água. A segunda coisa, o idoso, ele tem muita infecção de urina, e são infecções repetitivas, né? Porque
ele segura muito o xixi, né? Principalmente quando acontece dele tomar bastante água, acontece de segurar muito o xixi. E aí é onde ele não quer ir até o banheiro para não ter o desconforto, né? Tem idoso que usa calcinha descartável, tem idosos que às vezes é na camado mesmo, para você conseguir fazer uma troca de uma fralda, às vezes tem essa resistência, mesmo sendo acamado, tem essa resistência, ou às vezes você precisa até de uma outra pessoa para te auxiliar nessa troca de fraldas, enfim. Então, idosos têm muita infecção de urina. Os idosos que conseguem ir até o banheiro, fazer as suas necessidades, eles precisam que a gente limpe eles, né? Muitos não gostam, e tudo bem, muitos têm uma resistência, até mesmo por causa do tempo antigo, não gosta que ninguém toque, enfim. Mas com cautela, você vai conversando com o idoso, explicando para ele o quanto é importante que você tá ali para cuidar, para limpar ele, né? Para, se ele fizer o xixi, para limpar o xixi, para não ficar resíduo, para não ter uma infecção de urina. Se ele fizer outras necessidades, você limpar, para ele não limpar ao contrário, e aí acabar tendo outros problemas de saúde. Mas mesmo assim, tem essa resistência, né? Aí é onde você tem que se posicionar mesmo como profissional, deixar bem claro que você está ali para cuidar dele ou dela, né? Exatamente nos pequenos detalhes, que são esses pequenos detalhes que faz a diferença no cuidado com o idoso, porque a infecção de urina é repetitiva, né? Não tem como. As pessoas que já têm essa predisposição, eu já cuidei de paciente assim, que no máximo que passa é 1-2 meses sem infecção de urina. Então, é muito repetitiva a infecção de urina, pelo fato às vezes, dele segurar o xixi, ou às vezes dele ir no banheiro e não se limpar direito, e se usa uma calcinha descartável, aí ele quer ficar com uma calcinha o dia inteiro, aí não tem como, né, gente? Porque se vai no banheiro, tem que, assim, não tô falando ir lá no banheiro, na primeiro xixi trocar, não tem necessidade, que a calça ou a fralda ela aguenta, mas tem um período que ela não aguenta mais, dependendo da quantidade de líquido que ele toma, porque assim, tem idoso que não gosta de tomar água, mas ele adora tomar um suco, adora tomar um refrigerante, adora tomar um café, então tem líquido, se tem líquido tem que ir no banheiro. É onde eu não queria entrar lá no assunto, mas eu lembrando vocês o porquê da atividade física, entendeu? Porque quando você faz atividade física, ir a um banheiro e fazer suas necessidades, sentar no vaso, levantar, voltar para a sala, sentar no sofá e levantar, é muito importante, entendeu? Então, tá entendendo? Porque que nos outros vídeos eu falo muito de atividade física. Então, infecção de urina tem demais, né? Até eu falo duas coisas. Idosos tem duas situações difíceis, né? Que levam o idoso a um estado assim, dependendo até a morte, né? Que é a infecção de urina muito forte, que eu já peguei idoso com infecção de urina assim muito, mas muito forte, não só infecção de urina básica, mas aquela que o idoso vai fazer um xixi, chega a sair um pus, já peguei esse idoso assim, então é tenso. E o outro problema do idoso é se cair, né, que a gente vai chegar lá nessa parte também. Então, com relação à infecção de urina, o idoso, ele tem bastante infecção de urina, e aí é onde você tem que se posicionar, né? Porque você quer o bem do idoso, né? Você tá ali para cuidar dele, para zelar nos pequenos detalhes, não pegar um copo de água e limpar e cuidar dele e zelar dele mesmo, mas eu me posiciono no lado mais profissional possível, para passar essa segurança para o idoso. O idoso também, ele gosta de ter segurança, ele gosta de ter confiança, ele quer sentir seguro com quem cuida dele, e eu consigo fazer isso com os idosos. Eu consigo, lógico que nos primeiros dias tem a resistência e tudo, mas quando você ganha a confiança dele, eu diria que fica mais fácil até para você cuidar dele também, né? Então, é uma coisa bem difícil, mas não é impossível. Não sei se você é idoso, não sei se você usa calcinha descartável, se você usa fralda, não sei se você já chegou, não sei se você vai chegar a essa situação, mas são situações que a gente, como cuidadora,
é muito importante a gente conseguir fazer essas coisas que traga benefício para o idoso, né? Porque é lógico que é muito melhor o idoso em casa do que no hospital para ser cuidado, tá bom? Agora nós vamos para a terceira coisa, né? A terceira coisa é o que eu ia entrar no assunto com vocês. Às vezes tem casas que a gente vai trabalhar que tem andador, tem bengala, né? Tem barras nas paredes para o idoso segurar, tem barras no banheiro para ele poder levantar do vaso, tem barra para ele tomar banho. Mesmo assim ele resiste, entendeu? Ele resiste achando que o corpo dele tem a mesma disposição de quando ele era mais jovem, e não tem, né? Então, assim, você pega situações que o idoso às vezes não aceita nem você segurar na mão dele, né? E você tá vendo que um deslize ali é fatal. Eu, quando fiz o meu curso de cuidadora, onde eu fiz, no Senac, tem uma roupa que você coloca, que aquela roupa é muito pesada, muito pesada. Tem também um óculos que a gente coloca para a gente sentir na pele o que o idoso sente quando ele envelhece. Então, quando a gente vai envelhecendo, o corpo da gente vai ficando pesado e a gente não vai tendo mais essa força para poder carregar o nosso próprio corpo. Então, às vezes o idoso, você está querendo dar a mão para ele, até mesmo para ele levantar do sofá, para ele poder ir a um banheiro, ou para dar uma volta, dependendo do local, enfim. Ou quando vai no médico, né, que às vezes você acompanha o idoso no médico, você precisa segurar nele, mesmo ele tendo com bengala, mesmo ele estando com andador, você tem que ficar muito atento, porque um tombo é fatal, né? Porque eu penso assim, o idoso que ainda está conseguindo andar, nem que seja de bengala, né, e de muleta, ele ainda está um pouquinho assim de vantagem, porque ele ainda está andando, né? Então, assim, quanto mais tempo ele conseguir andar, melhor para ele, melhor para a família, melhor para a gente, né? Porque quando o idoso fica acamado, fica muito mais difícil, né? Pra gente que cuida, talvez não fique tão difícil. Fica difícil com relação ao peso, né? Que a gente vai ter que pegar, vai precisar de ajuda e tudo. Mas com relação ao paciente, fica muito mais difícil, porque ele fica com mais dificuldade de ter acesso às coisas. Ele começa a ficar muito tempo deitado, aí começa a dar ferida nas costas, aí começa a aparecer outros problemas de saúde, aí o banho passa a ser na cama, aí não consegue, com o tempo passa a conseguir não sentar nem numa cama. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. Ele não quer, mas vamos segurar, mesmo ele não querendo, né? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar em casa que tem câmera, porque a casa que tem câmera, ela te passa uma segurança profissional no sentido de que você está tentando fazer o seu melhor. Quem está resistindo é o paciente. É uma garantia que você está fazendo o seu melhor e que o paciente que não está aceitando a sua ajuda. Mas mesmo assim eu sou persistente. Não quer, eu seguro pelo braço, entendeu? Não quer ajuda para poder levantar do vaso, eu tento segurar às vezes pelas costas, né? De uma forma que também o peso todo não venha sobre mim. Tem idosos que você consegue explicar para ele como segura, né? Porque tem um jeito que o idoso vem e segura aqui no braço, e a gente também segura no braço do idoso e consegue levantar ele sem ele ficar com muito peso, e nem a gente. Mas eles têm essa resistência mesmo de não aceitar ajuda também, né, gente? Sempre fez suas coisas, sempre teve a sua facilidade de andar, ir para onde quiser, voltar, ir na rua, ir em qualquer lugar, tinha isso, né? De repente, você acabar perdendo isso, é muito difícil para eles, né? Eu imagino que seja. E mais difícil ainda, eu acho que mais triste é quando o idoso tem todo esse processo essa forma de ajuda, né? Tem uma muleta, tem um andador, né? Tem o cuidador, tem alguém da família que está sempre disposto a estar ali, ajudar ele, e ele não aceita, e acaba acontecendo o pior, não porque ele não teve a ajuda, né? Mas porque ele não aceitou. Então é muito difícil, né?
porque aí é uma sensação de impotência, né? Puxa vida, por que não aceitou? Podia tá andando, podia ainda, o pouco que tinha de movimento tá na prática. Então, tem isso também, tá? Agora vamos lá para a quarta coisa que eu falo com relação ao idoso. Se ele já tem resistência a tomar água, você imagina tomar medicamento. Alguns idosos tomam muitos medicamentos, né? E aí que vem o problema. Dependendo da quantidade, quantas goladas de água ele vai ter que tomar, né? Tem casos que você trabalha que, dependendo da quantidade de remédio, ou do que o médico fala, ou que a família acha que é legal, você pode macerar o remédio, você pode socar o remédio, colocar numa água. Tem casos que às vezes pede pra gente colocar tudo junto e macerar, né? Tem um negócio que você compra na farmácia que macera o remédio, que ele fica um pozinho e toma tudo junto. Porque como que faz para tomar um monte de remédio se não toma água? Como é que vai fazer? Fica mais difícil ainda, e são medicações às vezes muito importantes, né? São medicações de rotina, que às vezes tem que tomar de manhã, de tarde, ou às vezes tem que tomar meio-dia, à tarde de novo. Então a medicação, ela é uma forma assim de provar que o seu trabalho está sendo assim impecável. Por exemplo, eu não deixo o idoso tomar remédio, não dou o remédio lá para ele e falo, toma aí, depois eu venho e busco o copo. O idoso que eu cuido, ele tem que tomar o remédio na minha frente. Que eu preciso saber, que eu faço um relatório, eu preciso passar para a família que ele tomou toda a medicação. Porque caso eu dê o remédio para ele, muitos idosos, não são todos, tem idosos que tomam seu remédio de boa, não tem essa dificuldade e não tem essas resistências. Mas tem muitos idosos que se você pôr o remédio na mão dele, ou ele joga fora, ou ele põe dentro da frente do travesseiro, ou ele enfia nas gretas do sofá, então ele sempre tem um jeitinho. Tá, e aí você não deu o remédio e o idoso passou mal. Porque não tomou remédio, como que você vai saber? Então os remédios é muito importante você dar e ver ele tomar na sua frente, porque isso te dá garantia que seu trabalho está sendo feito assim da melhor qualidade, tá? Agora a quinta coisa é, sempre que eu vou trabalhar nas casas, eu acabo dando essa sugestão para a família, né? Da gente ter uma bolsa reserva, né? Uma bolsa lá com uma fralda, uma escova de dente, um creme, um sabonete líquido, coisas que caso pintou emergência, você só ir lá e pegar e ir para o hospital. Não precisa de você ficar correndo para juntar todas aquelas coisas na última hora. Dependendo dos remédios, se for remédio de uso contínuo e ele tiver bastante também, eu já deixo tudo dentro de uma sacolinha, porque trabalhar com idoso é situação que pode ocorrer a qualquer momento. Passar mal, cair, pode acontecer qualquer imprevisto. Se essa bolsa de você sair com o idoso, ela já está pronta, ela vai te facilitar muito na hora da emergência. Vai faltar coisas? Vai. Mas é importante que essa bolsa esteja pronta, porque na hora, na verdade, você vai acabar pegando ali só a carteirinha do convênio, ou só o documento para ir para um hospital público. Então, o restante depois você pega, mas as coisas principais, que é a fralda descartável, que geralmente no hospital eles usam aquelas fraldas descartáveis abertas dos lados. Uma escova de dente, um sabonete para ele tomar um banho. Se ele usa uma dentadura, levar o produto que ele lava a dentadura, um líquido para limpar até um óculos deles, que às vezes eles pedem isso, né? Principalmente aqueles que têm mania de limpar os óculos, fazer higiene em casa. Então são coisas, uma meia, né? Porque geralmente no hospital é muito frio por causa do ar-condicionado, uma manta de emergência, porque às vezes dependendo do hospital só tem um lençol lá e aquelas cobertas fininhas e o idoso sente muito frio. Então quando eu vou trabalhar nas casas eu sempre faço essa proposta para a família, para deixar essa bolsa arrumada de emergência, e sempre funcionou, tá? Sempre funcionou, porque assim, às vezes a hora que você menos está esperando, de madrugada ou de manhã, ou o idoso engasga, ou acontece um imprevisto, aí já só ir lá pegar o documento e o restante depois a família busca em casa. Então a sugestão dessa bolsa, ela é muito importante, tá? E tem outras coisas também que com o passar do tempo eu vou dando dicas que são importantes para vocês. Essas situações que eu falei de alguns idosos que têm essas dificuldades, acontece, mas tem muitos idosos que não têm esses problemas. Tem idosos que encaram assim as situações normal,
Para eles o importante é ter ajuda, porque eles entendem que envelheceu e que precisa e que é confortável para eles aceitar ajudas. Então, quando a gente vai ser cuidador, a gente não escolhe, eu quero cuidar do idoso que não seja resistente a nada, eu quero cuidar do idoso que é bonzinho. Não tem como, porque cuidar de idoso, como eu expliquei para vocês, é um ato de paciência e um ato de muito amor. Então são dicas simples, mas que conseguem fazer essa diferença no dia a dia, tá bom? E agora eu gostaria de agradecer as pessoas que já inscreveram no meu canal. Muito obrigada por assistir meus vídeos. Quem não se inscreveu, se inscreva, por favor. E desde já eu agradeço todos que assistem meus vídeos, que fazem comentários. E gostaria também que vocês dessem sugestões, quais tipos de assunto que vocês querem que eu fale, para mim poder abordar para vocês, tá bom? Tchau, muito obrigada.